Você sabe o que é um material condutor e um material isolante? E explicar por que esses materiais são tão diferentes entre si. Se você está procurando resposta para essas perguntas, você veio ao lugar certo. Você está em mais uma aula do Numberflix. Estamos então aqui, pessoal, na nossa aula 3, na frente de eletricidade, da física. E na aula de hoje a gente vai começar a entender os processos de eletrização. Para começar a compreender esses fenômenos, a gente precisa partir da seguinte pergunta: qual a diferença que existe entre um material isolante e um material condutor? É na aula de hoje que a gente vai entender essa diferença. Mas antes da gente começar, se você já está curioso para saber a resposta dessas perguntas todas, não deixe de dar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá. Materiais condutores e isolantes. Então, como eu falei, antes da gente entender como que um corpo pode ou não ganhar carga elétrica, a gente precisa entender um pouco mais sobre a natureza da própria matéria. Provavelmente você já deve ter tomado choque pegando um objeto metálico, mas eu duvido muito que você tenha tomado choque encostando em alguma coisa de borracha, não é mesmo? Agora, por que será que isso acontece? Bom, a principal razão é porque na natureza os materiais podem ser classificados de duas formas com relação à sua facilidade de conduzir ou não eletricidade. Então são esses os materiais condutores e os materiais isolantes. Do nosso dia a dia, a gente tem uma certa noção do que é um e do que é outro. Então, de maneira geral, um material que é condutor é um material que consegue conduzir muito bem a eletricidade. E de maneira análoga, um material isolante é um material que são maus condutores de eletricidade. Mas por mais que seja um pouco trivial esse conceito, se a gente fizer algumas perguntas mais particulares, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade para respondê-las. Por exemplo, o ar é um isolante ou um condutor? Se é um isolante, por que é que os raios atravessam o ar num dia de tempestade? E a água é um condutor ou um isolante? Se ela é um isolante, então por que é que a gente está mais suscetível a tomar choque quando o nosso corpo está molhado? E aí? Se você está com dúvida a respeito dessas perguntas, fica tranquilo que nesse vídeo você vai tirar essas dúvidas e logo eu vou trazer respostas para você. Então, de olho na explicação. Então, falando um pouco mais a respeito dos materiais isolantes, como eu já havia dito, são materiais que não conduzem bem a eletricidade. É muito fácil dar exemplo de isolante. Provavelmente você nunca tomou um choque de uma botina de borracha. Também não deve ter tomado choque mergulhando a mão em óleo. E eu duvido que você já tomou um choque em vidro. Então, todos esses materiais realmente são isolantes, porque em todos eles é muito difícil conduzir a eletricidade. Agora, o porquê, a gente vai descobrir mais pra frente. Já os materiais condutores, como o próprio nome diz, são materiais que conduzem muito bem a eletricidade. E o estudo dos condutores, ele é um pouco mais detalhado. Tanto é que a gente divide os condutores em 3 categorias diferentes. Nós temos condutores sólidos, temos condutores líquidos e condutores gasosos. Agora, além do fato de que um gás é um gás, um sólido é um sólido e um líquido é um líquido, ou seja, são naturalmente muito diferentes, a razão pela qual eles são divididos nessas 3 categorias vai muito além do estado físico, diz respeito ao fato de que a eletricidade pode fluir de 2 formas diferentes em um material. A gente pode ter fluxo de eletricidade quando houver elétrons em movimento. Então, a gente vai ter fluxo de elétrons se deslocando de um lugar para o outro, dando origem, então, à condução de eletricidade por meio da locomoção da carga negativa dos elétrons. A segunda forma pela qual a eletricidade pode fluir é através da movimentação de íons. Íons nada mais são do que átomos que perderam ou ganharam elétrons. Portanto, esses átomos eles ficam com carga positiva quando eles perderam elétrons ou negativa quando eles ganharam elétrons, como você já viu na aula anterior, que está aparecendo aqui agora. Importante sobre a condução de íons. Nós vamos ter que, quando houver fluxo de eletricidade por conta de íons, nós vamos ter a locomoção de íons positivos para um lado e negativos para o outro. Ou seja, carga elétrica positiva vai estar fluindo em um sentido, enquanto a negativa vai estar no sentido oposto. Então, agora que a gente sabe que a eletricidade pode fluir dessas 2 formas, a gente consegue entender a divisão dos tipos de condutores. O que acontece é que em todo condutor sólido sempre haverá a condução de eletricidade por meio da movimentação de elétrons. Já no condutor líquido, nós vamos ter a locomoção de íons, enquanto em um gasoso nós podemos ter a locomoção tanto de íons quanto de elétrons. Vamos ver um pouco melhor sobre isso tudo agora? Muito bem.
Dentro dos condutores sólidos, o exemplo mais clássico e aquele que vem imediatamente na nossa cabeça são os metais. Tanto é que o cobre e o alumínio são utilizados em larga escala para produzir fios e cabos que conduzem eletricidade dentro das nossas casas e, por exemplo, nas linhas de transmissão que levam energia desde uma usina geradora de energia até os centros de distribuição e consumo que são as cidades. Um outro exemplo de condutor é o grafite. Quer dizer, não é esse grafite aqui, exatamente. É claro que eu estou falando do grafite que tem dentro do seu lápis. Pois é, se você não sabia, o grafite é um material que conduz eletricidade. Tanto é que, pelo fato do grafite ser um condutor, permite que ele seja utilizado em alguns equipamentos, como por exemplo, baterias elétricas. E só frisando, nos condutores metálicos, ou seja, no cobre, no alumínio, no grafite, a eletricidade vai se locomover devido à movimentação de elétrons. Já os condutores líquidos, como eu falei, são aqueles onde a eletricidade se locomove por meio dos íons, por cátions e ânions, no caso dos íons positivos e negativos. São exemplos de condutores líquidos as soluções salinas e as soluções aquosas de ácidos ou bases. Dois exemplos que a gente pode dar estão na bateria dos automóveis. Existe uma solução de ácido sulfúrico que é dissolvida ali para dar funcionamento nas baterias. E também, provavelmente, você já deve ter visto um experimento onde a gente coloca sal na água e a partir disso é possível criar um circuito que permite uma lâmpada ser acesa, conforme está aqui no desenho. Isso acontece porque quando a gente joga o sal, que é o cloreto de sódio, na água, ocorre a dissolução e assim os íons que compõem a substância cloreto de sódio, ao estarem dissolvidos em água, sofrem um processo que nós chamamos de dissociação e aí esses íons, o cátion sódio e o ânion cloro, eles ficam livres para circular na água e, portanto, podem dar origem à circulação de eletricidade quando, é claro, ligados por uma bateria. A partir disso, a gente pode tirar uma conclusão de uma pergunta que a gente fez lá no início da aula. Afinal, a água é ou não um bom condutor? A resposta é que a água não é um bom condutor de eletricidade. Isso é, quando a gente está falando de água pura, somente H2O. Agora, a gente sabe que a água que a gente tem na torneira, e principalmente no mar, por exemplo, possui substâncias que facilitam a condução de eletricidade. Então, no caso da água do mar, obviamente, como ela é salgada, a condutibilidade dela é muito alta em virtude do sal presente na água, mas não da água em si. E da mesma forma, a nossa pele fica mais sujeita a tomar choques quando nós estamos com ela molhada, e na pele podem existir substâncias, como sais, que ao entrar em contato com a água, dissociam e aí tornam nossa pele mais propícia a conduzir eletricidade. Você sabia disso? Se não sabia, é o momento de dar aquela força para o nosso canal. Se inscreva no nosso canal se você já não fez e curte esse vídeo. Vamos mostrar pra gente que você está gostando do nosso conteúdo. E por fim, nós chegamos aos condutores gasosos. No caso dos condutores gasosos, nós vamos ter a condução de eletricidade por conta da presença de íons e também de elétrons. A gente pode dar exemplo de condutor gasoso, os gases ionizados que ficam dentro das lâmpadas fluorescentes, como essa que você está vendo aqui na imagem. Agora eu vou perguntar para você, qual é o gás que tem dentro da lâmpada fluorescente? Se você falou flúor, não é flúor. O gás que permite a circulação de corrente elétrica dentro das lâmpadas fluorescentes é o mercúrio. E a condução se dá pelo fato de que as lâmpadas são submetidas a uma tensão elétrica muito alta, e isso faz com que os gases, no caso o mercúrio, sofram um processo de ionização. Então, forçosamente, eles passam a adquirir carga elétrica e, portanto, estabelecer o fluxo de eletricidade dentro das lâmpadas. E aí você deve estar pensando, e o flúor no meio dessa história toda? A questão é que o flúor, na verdade, ele vem revestindo a camada interna das lâmpadas. Isso é feito porque no momento em que os íons são gerados no interior da lâmpada, ocorre a liberação de energia luminosa, mas também a emissão de radiação ultravioleta, que é prejudicial para a nossa saúde. A função do flúor é filtrar essa radiação ultravioleta e assim tornar seguro o uso das lâmpadas fluorescentes dentro das nossas casas. Bom, agora a gente já sabe um pouco melhor sobre os materiais isolantes e condutores, mas ainda fica aquela pergunta: por que um material feito de borracha é um mau condutor de eletricidade e um material feito de metal é um bom condutor? A explicação para isso, mais uma vez, está dentro da estrutura da matéria. A diferença é que no átomo de um material condutor, a carga elétrica tem uma alta mobilidade, ou seja, ela tem facilidade de se locomover. Por exemplo, os elétrons que estão nas camadas mais externas de um átomo de cobre estão fracamente atraídos pelo núcleo, e assim eles conseguem ser facilmente arrancados.
De maneira contrária, no átomo de material isolante, os elétrons estão fortemente presos ao núcleo, ou seja, é muito difícil a gente arrancar um elétron de um átomo de material isolante. E por essa razão, é mais difícil conduzir eletricidade através desses materiais. Ou seja, a explicação está no átomo e na facilidade com que os elétrons têm para se locomover nesses materiais. E com isso, pessoal, a gente termina a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco melhor a diferença entre o material condutor e o material isolante, que agora a gente está pronto para o próximo passo, que é estudar algumas regras que, de certa forma, regem a forma com que os corpos sofrem eletrização. Eu estou falando dos princípios da eletrostática que a gente vai ver na próxima aula. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo para que isso chegue para todo mundo. E se você está chegando agora, não deixe de conferir os nossos últimos vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.